foi o grande responsável pela Segunda Guerra Mundial? Será que ela poderia ter sido evitada? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Olá! Hoje vim fazer resenha do livro O Grande Culpado, do desertor soviético Viktor Surovov. Quem é o autor? O autor trabalhava como agente de inteligência para a União Soviética e depois ele desertou. Só que antes dele desertar, ele teve acesso a vários arquivos secretos da União Soviética. E como ele era treinado em inteligência, ele foi percebendo que a história oficial que a União Soviética contava sobre a Segunda Guerra, principalmente sobre a invasão alemã, não fazia muito sentido. Então, com os subterfúgios, ele conseguiu uma permissão oficial para acessar os arquivos. E aí ele foi juntando as peças e foi vendo que aquela história oficial não condizia com a verdade. Então, nesse livro, ele vai reescrever a história do papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer para a gente que, ao contrário da narrativa oficial, tanto na União Soviética quanto no Ocidente, Stalin foi o principal responsável por iniciar a Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai trazer para a gente todas as provas que ele reuniu para sustentar a tese dele. Para a gente entender o que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente tem que voltar para a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia imperialista era inimiga da Alemanha. E por conta disso, os alemães financiaram o Partido Comunista do Lenin, de modo a desestabilizar o governo do czar. O Partido Comunista ele fazia uma propaganda para a Rússia sair da guerra, o que era, obviamente, muito vantajoso para a Alemanha. E com esse financiamento alemão, e aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque tem um outro livro que se aprofunda nisso, aliás, muito bom, chamado Política, Ideologia e Conspirações, que eu já resenhei aqui, que vai ficar linkado ou no final desse vídeo ou vai passar aqui em cima da sua tela. Recomendo muito a leitura. Mas voltando, uma vez que o Partido Comunista ele chegou ao poder, eles fizeram a Rússia sair da guerra. Mas é importante aqui frisar que a Rússia teria tido condições de ganhar. E não apenas o Partido Comunista, ele tirou a Rússia da guerra, mas ele também deu um grande território para a Alemanha, rico em matérias-primas e também rico em indústria. Mas aí você pensa, mas isso não faz sentido, uma vez que eles já estavam no poder, eles não precisavam cumprir essa promessa de tirar a Rússia da guerra, principalmente se a Rússia tinha condições de ganhar, nem muito menos dar um território para a Alemanha que era rico em matérias-primas e indústria. Mas o objetivo do Lenin era fazer com que a Alemanha continuasse na guerra contra os antigos aliados da Rússia, para que essa guerra desgastasse esses antigos aliados e também a Alemanha, porque o objetivo do Lenin e do Partido Comunista, de modo geral, era não apenas assegurar a vitória da Revolução na Rússia, mas também exportar essa revolução para o mundo inteiro. E o Lenin acreditava que a guerra ia desgastar esses países, fazendo assim com que houvesse um clima propício para a revolução. O Lenin acreditava que a guerra era a mãe das revoluções e que uma vez que essas populações, esses países estivessem arrasados, eles seriam presa fácil para o comunismo. Então, quando a guerra acabou, já começaram os preparativos do Lenin para tomar a Europa inteira. Porque lembre-se, havia essa ideia de que a revolução ela não poderia sobreviver se ela fosse num país só. Era preciso que o mundo inteiro fosse comunista. Então, eles tentaram, por exemplo, tomar a Polônia, eles tentaram promover uma revolução comunista na Alemanha, inclusive aquele golpe de Estado que o Hitler tentou dar, ele foi apoiado pelos comunistas. Mas, ao mesmo tempo, estava rolando na Rússia uma guerra civil. Então, essa guerra civil, ela colocou um freio nessa tentativa de tomar a Europa toda. E aí, algum tempo depois, com Hitler já no poder, Stalin resolveu
utilizar de novo essa estratégia de botar a Alemanha contra os outros países, de modo a arruinar a Europa e fazer com que ela fosse presa fácil depois para a União Soviética. Stalin achava que Hitler ia se concentrar na França e ele queria uma guerra entre a Alemanha e a França, e ele sabia que a Grã-Bretanha iria se juntar à França para combater a Alemanha. O objetivo dele, como eu disse, era desgastar esses países de modo a fazer com que depois a União Soviética conseguisse tomar a Europa. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes. Então a Alemanha estava numa situação muito debilitada. Para o Stalin conseguir instrumentalizar a Alemanha para formar uma nova guerra na Europa, a Alemanha precisaria ser rearmada, que foi exatamente o que ele fez. Então, o Stalin ele permitiu que o exército alemão, que o governo alemão, tivesse acesso à tecnologia militar soviética. Ele fez exportações de matérias-primas, ele fez tudo o que ele pôde para rearmar a Alemanha, indo contra o Tratado de Versalhes. E foi isso que deu a possibilidade da Alemanha começar uma Segunda Guerra Mundial. Sem esse apoio soviético, tanto em termos de matérias-primas, quanto de base de treinamento na própria União Soviética, quanto com acesso à tecnologia militar, não teria sido possível a Alemanha se reerguer e se atrever a começar uma outra guerra. E para fazer essa Segunda Guerra Mundial acontecer, Stalin queria que Hitler invadisse a Polônia, porque ele sabia que se ele invadisse a Polônia, a França e a Inglaterra declarariam guerra, porque ele já tinha tido conversas secretas tanto com a França quanto com a Inglaterra, e eles haviam prometido que eles iriam defender a Polônia. Mas Hitler não sabia disso, porque nessa altura ele já tinha, por exemplo, ocupado a Renânia, ele já tinha anexado a Áustria e não tinha tido por parte desses outros países nenhum tipo de intervenção. Então, ele não imaginou que ele invadindo a Polônia, ele estaria começando a Segunda Guerra Mundial. Então, com esse pacto que ele tinha com a União Soviética se comprometeu a praticamente não fazer nada. Então, foi uma isca do Stalin para o Hitler: olha só, você pode invadir a Polônia aqui, que a gente não vai fazer nada. Que foi o que Hitler fez. Ele invadiu a Polônia, a França e a Inglaterra declararam guerra e Stalin conseguiu essa guerra que ele queria. E ele estava se preparando para depois tomar a Alemanha e a Europa toda. Todos os preparativos da indústria militar soviética eram para uma guerra de agressão. E aí o autor vai descrever para a gente em vários capítulos o poderio militar soviético, a qualidade das armas, onde as tropas estavam estacionadas. Você vê pelos dados que o autor traz que tudo estava sendo preparado para uma guerra de agressão. E para quem não entende muito de tecnologia militar, não é tão fácil, uma vez que você produz armas de agressão, que você posiciona as tropas em determinado local, você mudar tudo isso depois para uma guerra de defesa. Então, a defesa soviética ela não estava assim tão forte, porque eles não estavam preparados para um ataque. Eles esperavam ser eles os atacantes. Então, eles posicionaram todo o esforço militar nesse sentido. Mas eles não contavam com que Hitler atacasse primeiro. E foi isso que fez com que no início da guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética, houvesse por parte dos soviéticos tantas baixas. Eles não estavam preparados para uma guerra defensiva. Eles estavam preparados para uma guerra ofensiva, sendo eles os atacantes. Mas Stalin cometeu um erro, porque Hitler percebeu que ele estava prestes a tomar o controle sobre o petróleo romeno. E esse petróleo romeno era fundamental para a Alemanha poder continuar na guerra. E quando Hitler percebeu que Stalin estava querendo tomar o controle desse petróleo, ele pensou: a única alternativa que eu tenho agora é entrar em guerra com a União Soviética.
Só que o exército alemão, ele não estava preparado para essa guerra contra a União Soviética, tanto que perderam. Mas como a União Soviética estava preparada para uma guerra ofensiva, levou um tempo até ele se reorganizar de um modo a parar a ofensiva nazista. Mas o que é importante reter desse livro é que Stalin e a União Soviética, eles estavam programados para uma guerra ofensiva para tomar a Europa inteira. E se eles não tivessem tentado instrumentalizar a Alemanha para isso, rearmando, oferecendo matérias-primas, fazendo com que a Alemanha entrasse em guerra, a Segunda Guerra Mundial ela não teria acontecido. Então, o grande responsável, o grande culpado, como o título do livro já diz, foi o Stalin. O autor vai mostrar para a gente, então, que essas grandes narrativas sobre a Segunda Guerra Mundial, que Stalin era ingênuo e confiou em Hitler, que a tecnologia militar soviética era ultrapassada, que a União Soviética não tinha um programa imperialista. Todas essas narrativas não passam de lendas. E o autor vai mostrar, e aqui é legal para quem gosta de estratégia militar, de tecnologia militar, como os dados refutam essas narrativas. Assim, são capítulos e mais capítulos só falando sobre a superioridade da tecnologia militar soviética, o tipo de arma, a qualidade, como elas foram produzidas, como elas foram empregadas, a comparação entre essa tecnologia militar soviética e a tecnologia da Alemanha nazista. Então é um livro assim muito bem embasado, é um livro bastante complexo, é um livro até grossinho, são umas 400 páginas, mas é um livro muito bem escrito e que eu recomendo muito. Eu fiquei pensando que mesmo com esses contratempos todos, Stalin ainda conseguiu toda a Europa do Leste. Imagina se esse plano dele tivesse realmente dado certo e ele tivesse conquistado a Europa toda. O que teria sido do mundo? E aí eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Mas eu recomendo muito o livro, ele vale muito a pena. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares, comenta também, que eu quero saber, certo? Não se esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!